Hoje ensinaremos a jogar Palácio, um jogo para 2 ou mais jogadores. Aqui tentaremos explicar de forma clara as regras do jogo. O jogo é conhecido também como Cagão. Primeiro embaralhe bem as 52 cartas sem os coringas. Para cada jogador, distribua 3 cartas de cabeça para baixo do seu lado da mesa, mas sem nenhum dos jogadores ter de vê-las no início do jogo. Logo, distribua 3 cartas virada para cima nessa pilha sendo visíveis, mas ainda sem usá-las no início do jogo também. As cartas que serão usadas no começo do jogo para cada jogador serão as cartas de sua mão, assim, distribuindo mais 3 cartas para cada jogador, sendo essas de suas mãos. Você não pode revelar as cartas de suas mãos aos outros jogadores. Depois que todos os jogadores tiverem visto suas cartas, no meio da mesa, tem de ser posto no mínimo uma carta de valor de 3, ou de 4, ou o menor número possível até 3. Antes do jogo começar, mas só na primeira rodada, todos os jogadores podem trocar uma das cartas da sua mão pelas cartas da pilha de sua reserva, e assim progredir o jogo. Exemplo de que o jogador 3 tinha no mínimo uma carta de valor 4 e nenhum dos outros tinham um valor de 3, esse começa a partida do turno e o jogo procede no sentido horário. Quando um turno é começado com uma carta de valor, o próximo jogador deve pôr um valor igual da carta posta ou um valor maior de carta. Os valores das cartas são de Ás até o Rei, demonstrado na imagem. Entretanto, as cartas de valor 2 e 10 são cartas especiais, sendo o 2 o Coringa, e o 10 a carta de chamas. Quando o jogador não tem um valor igual ou maior da carta pedida da mesa, o 2 de Coringa pode ser posta em cima de qualquer carta, e no mesmo, pode ser posto qualquer outra carta em cima do 2. A carta do valor 10, que é a carta de chama, quando jogado, ela queima as cartas da mesa, fazendo com que aquelas cartas sejam postas numa pilha de descarte fora do jogo, e quem queimou as cartas lidera o próximo turno. Quando um jogador joga uma carta, e ele tem menos de 3 cartas, ele deve comprar uma das cartas da pilha de compras para ter 3 novamente. Se as suas cartas de mão não tiver um valor igual ou maior do que a carta do topo da mesa, se ainda a pilha de compras, ele não deve usar a sua pilha de reserva, mas deve comprar todas as cartas da mesa e passar a vez para o próximo jogador. Mas quando acaba as pilhas de compras, e o jogador tem menos de 3 cartas, ele deve usar ou pegar uma carta de sua reserva de cima sem olhar a de baixo. E quando acabou as cartas de cima, não tem mais pilha de compras, ele agora sim deverá checar as cartas de baixo, mas ele deve escolher uma das cartas sem poder voltar à escolha para jogar. Se a carta que ele pegou for igual ou maior do que a mesa, ele joga normalmente e prossegue o jogo. Entretanto, se for um valor menor, ele pega todas as cartas da mesa. Nesse jogo não se define vencedor, mas perdedor. O último jogador que tiver ainda cartas na mão e reserva é considerado o cagão, e assim acaba a partida. Então irei simular uma partida para 3 jogadores. Primeiro, o primeiro jogador recebe 3 cartas de cabeça para baixo, onde ele não pode olhar essas cartas. Depois vem o segundo jogador, recebe 3 cartas ao mesmo, o terceiro também recebe. E o primeiro jogador depois recebe 3 cartas viradas para cima, mas não sendo usadas no começo do jogo. Assim vai para os outros 2 jogadores também. 3 cartas para cima entre o segundo e entre o terceiro. E as cartas que serão usadas são as cartas da mão, no caso 3 cartas para o primeiro jogador, 3 para o segundo e 3 para o terceiro. Nesse jogo, as cartas serão reveladas para ter a noção do jogo, mas no jogo original não se deve revelar as cartas para os outros jogadores. Para começar o jogo, alguém tem que jogar pelo menos um 3, 4, 5, a menor carta que tiver. No caso, esse jogador que primeiro jogar a primeira carta com 3, e do monte de compra que tiver na mesa, compra uma carta. O segundo jogador terá que pôr um 3 igual ou um número maior. Nesse caso, o mínimo maior que ele tem é o 7. Ele vem
compra uma carta. O terceiro jogador só tem por 9 de mínimo. Lembrando que pode se envolver carta que seja do mesmo valor ou maior. E compra outra. Esse jogador tem a carta 2, que é especial. A carta 2 pode ser posta em cima de qualquer outra carta. E em cima da carta 2 pode ser posto outra carta de qualquer valor também. Pega 3. E esse daqui tem um 10. Depois que ele joga o 10, as cartas são queimadas. Quando joga um 10, significa que essas cartas são tiradas do jogo e postam no descarte. E quem literalmente queimou as cartas começa a próxima jogada. E aqui, esse jogador joga um 5. Tá aqui. Foi. Esse jogador vai jogar um rei. E o rei é a maior carta, um de todos tem que ter pelo menos um rei para poder passar dessa rodada. Como se daqui não tem as cartas na mão, ele não pode usar as cartas daqui. Ele pega as cartas que estão na mesa. Se ele não tiver, ele vai ter que comprar todas as cartas e juntá-las. E passar a vez por jogador. Eu vou jogar um 7. Aqui. Esse daqui também não tem. Então ele vai, compra a carta e passa a vez. As cartas de jogador aqui variadas eu jogo mais. Bem, lembrando que para comprar cartas tem que pelo menos ter menos de 3 cartas. Esse aqui joga um 6. Esse daqui já joga logo um 7 direto. Compra mais um do objetivo de compras. Esse daqui já tem 7, joga. E aqui é só 3 cartas. Esse daqui tem 9. Esse daqui usa o seu 10, queima as cartas. E compra mais um. Logo depois ele joga. Jogando o 8. Comprando mais uma. O primeiro jogador não tem opção de cartas. Igual ou maior. Então terá que comprar a carta que estava por ele. Passa a vez. Esse jogador joga um 3. Esse daqui tem só cartas altas. Entre menor valor. Joga um valete. E compra uma carta. Esse jogador primeiro também ainda continua não tendo, mas tem o 2. Joga o 2. O outro jogador joga o 3. Como tem agora menos 2 cartas da de compra, se compra uma. Esse outro jogador joga um 6. Compra mais uma. Esse daqui joga um 8. Tem só 2 cartas na mão, compra outra. Esse outro jogador joga um valete, compra mais uma carta. Esse jogador, carta mínima dele é só a rainha. Então vem e compra mais uma carta. Esse jogador aqui não tem opção válida. Então terá que pegar as cartas e comprar para o deck dele e passar a vez. Esse jogador decide jogar um 5 em vez de um 4. Vem, pega outra carta. Exemplo. Esse jogador, a carta mais alta que ele tem é rei. Joga o rei. Compra uma carta. A carta desse jogador não tem muita opção, mas tem um 2. Joga o 2 e passa a vez. Esse outro jogador joga o 4 e pega mais uma carta, totalizando seus 3 normalmente. Logo em seguida, esse daqui tem 2 4, você pode jogar qualquer um, sem demora, pega um e compra mais um do monte. Esse jogador aqui joga o 6.
Esse daqui joga o 8 e 2 cartas, pega mais uma. Esse outro jogador joga o valete e compra mais uma carta. A partir desse momento, o baralho de cartas de compras e a fila de compras acabou. Então as regras mudam um pouquinho. Tá com valete, ele joga outro valete. Depois, o outro jogador por si tem no mínimo um rei. Ele joga o rei e agora ele ficou com apenas 2 cartas. O que ele terá que fazer agora, além de comprar da trilha de compras que não existe mais, é comprar uma dessas 3 cartas visíveis que ele tem. Então decide pegar o 3, mas ainda não vê a carta que está escondida. E aqui, ele passa. Aqui se jogar um rei e pega uma das cartas para completar o 3 novamente. E bem, esse jogador daqui não tem muita opção. Então ele vai comprar todas as cartas. E pode. Aqui o outro joga com 2 e pega uma da sua pilha. E passa. Oh, esse daqui joga um 4 e pega outra da sua pilha. Ok? Esse jogador tem variadas cartas para poder ser usadas. Decide jogar um 2 e passa. Esse daqui decide jogar um 5 e pega a última carta visível de cabeça para cima que ele tem. Esse daqui decide jogar um 8 e também pega a última carta visível que ele tem. Esse outro jogador tem variadas cartas. Ele joga esse 8. Passa a vez. Esse daqui tem no mínimo um rei. Vem. E aqui, nessa rodada, ele tem 2 cartas. Ele não pode pegar das cartas que estão aqui. Logo será explicado. O outro jogador não tem as cartas no mínimo na mão. Então ele compra as cartas e passa a vez. O outro jogador decide jogar um 6. E aqui, como o outro só tem 2 cartas, agora ele pode decidir entre olhar uma das cartas. E quando ele olhar uma das cartas, se a carta que ele escolheu, sem poder trocar outra, foi igual a 6 ou maior, tá certo. Mas se não for maior e um número inferior, ele compra as cartas que estão aqui. Ele decide virar essa e era menor. Ele compra as cartas. O outro jogador continua 2. O jogador prossegue 5. Tem. Esse outro jogador, se jogar um 6, e mantém. Esse jogador daqui, se jogar 8 e passa. Esse daqui decide jogar um rei. E aqui vendo as cartas dele não tem maior que um rei. Então ele vai ver a partir daqui. E rainha é menor. Então ele compra todas as cartas. Nessa rodada contínua de partida, do jogador 3 que só tem uma carta na mão, ele jogou essa carta. Ele vai ser obrigado a abrir os 3 que tiver por aqui. Então, o exemplo, esse daqui joga o valete, passa,
esse que comprou a quantidade de cartas. Decide então jogar. Outro valete. O quê? E aqui ele terá que escolher uma dessas. Suponhamos que ele escolheu essa. E é menor. Ele retorna com cartas na mão, comprando todas porque finiram. E assim passando a vez. Quando o jogador só tem a última carta na mão, ele bate. Esse é o do jogo. E os outros dois continuam. Quando o outro jogador também não tem mais cartas, ele consegue passar. E o último que tiver cartas é a real. E assim acaba o jogo.